Oi, gente. A gente tem que falar sobre teocracia no Brasil, infelizmente. Eu não gostaria de estar falando sobre isso, mas é necessário porque é a notícia. Se você gosta do que eu faço aqui no Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim, em grupos de WhatsApp, Facebook e tal. Eu sou André Teixeira Jacobina, mestre em História Social, doutor em Saúde Pública. Eu vou ler aqui a matéria para vocês e depois eu vou comentar, talvez eu faça alguns comentários durante, ok? A matéria diz o seguinte: a Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado Cauê Macris, tornou lei a possibilidade de diminuição da pena para presos que praticarem a leitura da Bíblia. O projeto foi elaborado por deputados do PRB ligados à Igreja Universal. Alguma novidade? Não, né? Vamos lá. Os deputados estaduais paulistas rejeitaram um veto do então governador Geraldo Alckmin, do PSDB, a um projeto de lei aprovado em dezembro passado, que estabelecia a diminuição de pena para presos que participassem de atividades de leitura, sendo cada livro da Bíblia considerado como obra literária e um único livro expressamente citado no texto. Ou seja, o texto do projeto de lei não cita outros livros, né? Enfim, por aí você já viu. Alckmin vetou em janeiro 11 dos 13 artigos do projeto de lei 390, alegando que o tema é de competência federal e, portanto, não pode ser instituída por lei estadual. Percebam que ele usou um argumento técnico para vetar o projeto de lei, quando, na verdade, ele deveria ter dito o Estado é laico, ou vocês se esqueceram. Mas, enfim, vamos seguir. Os deputados paulistas derrubaram o veto do então governador na última terça-feira, 29, e o governo do estado será notificado, terá 48 horas para se pronunciar. Caso o atual governador Márcio França, do PSB, não promulgue o texto original com a reinclusão dos artigos vetados, o projeto deve virar lei por um ato do presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris. Conforme a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, os detentos do Sistema Penitenciário Federal são recompensados com 4 dias a menos de pena para cada livro que leem, até um limite de 12 obras por ano. O deputado Gilmar Santos, do PRB, um dos autores da proposta, discorda da justificativa de que existe inconstitucionalidade apresentada pelo Executivo. Isso, remissão de pena pela leitura, já existe dentro do nosso país e no estado de São Paulo. Só não é lei. Nós queremos que vire lei. E não é só a Bíblia, é uma obra de qualidade. Quer dizer, o cara fala super mal, mas enfim, ele estava querendo dizer que a Bíblia é uma obra de qualidade. Ele disse isso à Agência Brasil, ao explicar que cada livro da Bíblia contará individualmente. Então a Bíblia é composta de 66 livros e no nosso projeto pedimos que cada livro seja contado para a redução da pena. Então é ler a Bíblia todinha, né, e cada um é recompensado, né? Vamos lá. O artigo 2, que não foi vetado pelo Executivo, explica que a remissão de penas pela leitura consiste em proporcionar aos presos custodizados e alfabetizados a possibilidade de remir parte da pena pela leitura mensal de uma obra literária clássica, científica, filosófica ou religiosa, dentre outras, de acordo com as obras disponíveis na unidade prisional. Algo bem lógico, né? Recompensando leitura, participar de grupo de leitura, mas, enfim, não determinando qual tipo de obra eles devem ler, né? Até aí tudo bem. Mas vocês viram os outros artigos, né? O parágrafo seguinte detalhava a adoção da Bíblia, indicando a divisão de 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O texto indica que a participação do preso será sempre voluntária. Além disso, podem participar todos os presos da unidade que saibam ler e escrever, pois será exigido dele a elaboração de uma resenha da obra literária lida. É voluntária, mas só cita a Bíblia, né? É muito engraçado esse pessoal. Esse pessoal acha que a gente é idiota. Só pode ser. Eles estão, enfim, brincando com a gente. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, é óbvio que ler a Bíblia é uma boa ideia para conhecer mais sobre civilização ocidental, né? Mas recompensar ler apenas a Bíblia, claramente o texto é voltado para estimular apenas a leitura da Bíblia, ou seja, usar o espaço prisional como espaço de catequização, usar pessoas que estão com privação de liberdade, que porque cometeram crimes, enfim, vamos supor que imaginamos que a maioria deles seguramente são culpados, esperamos que sejam, né? Embora nós temos uma boa parte da nossa população prisional que são pessoas que são consumidores de drogas, que na minha opinião não deveriam estar lá, mas isso é uma outra discussão. Mas enfim, consumidor de droga deveria passar por tratamento e não encarceramento, porque indo na prisão ele acaba virando bandido, coisa que não necessariamente ele era antes. Mas isso daqui é claramente uma tentativa de romper com o Estado laico e levanta perguntas meio básicas.
Por que não, em vez da Bíblia, o Torá, o Alcorão, os livros sagrados dos budistas, dos indianos? Hein? Por que não outros livros sagrados? Porque foi feito pelo pessoal da Universal, que acham que só existe um livro sagrado, que os outros não são sagrados, não é? Esse pessoal não tem nenhum respeito pela diversidade religiosa, pela diversidade de pensamento, fica muito claro pelo tipo e o conteúdo do que eles estão colocando, né? E outra coisa, e se a pessoa quiser ler, como diz o artigo 2, uma obra científica ou uma obra de literatura, uma obra clássica, né? Se quiser ler George Orwell, Revolução dos Bichos, se quiser ler uma obra de ficção científica, Máquina do Tempo, Admirável Mundo Novo, porque essa leitura não pode servir? Deveria servir, obviamente, não precisa ser leitura religiosa. E eu diria, mais do que isso, mais importante do que diminuir por leitura a pena, a recompensa de diminuição por leitura, deveria haver programas de escolas técnicas preparando essas pessoas para uma profissão, para que elas saiam da cadeia e tenham uma atividade. Eu acho que a leitura é uma importante dimensão, e sim, deve reduzir pena com leitura, mas não restringindo a Bíblia, óbvio. E uma outra dimensão também importante é o treinamento em escolas técnicas para que a pessoa saia dali tendo uma profissão, tendo uma atividade, para que não volte para a criminalidade, pressupondo que existe aquele percentual de usuários de drogas que não deveriam estar lá. Mas enfim, escolas técnicas e preparar para uma profissão é um elemento central da ressocialização dos presos. E a leitura e aprender a ler bem deve fazer parte desse processo de ressocialização, mas não impor a leitura da Bíblia, claramente uma coisa voltada à catequização das pessoas em regime de prisão. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais me ofende na tentativa de proselitismo é quando o proselitismo é feito para pessoas ou em situação grave de saúde, perto da morte, coisas assim, porque aí você está se aproveitando da doença, da fragilidade, da vulnerabilidade, para poder convencer a pessoa a aderir à sua perspectiva e busca dinheiro e doações nesse momento que a pessoa está mal. Eu acho isso de uma coisa, enfim, baixa, horrível, monstruosa, de fato. Eu seria incapaz de tentar convencer qualquer pessoa de qualquer coisa nessa circunstância. Eu respeitaria aquele momento da pessoa. E dentro da prisão deve ser dada total liberdade da pessoa ler qualquer livro sagrado, de qualquer religião, e livros que não são religiosos, de literatura, de ciência e de outras coisas. E se houver recompensa por leitura, deve ser a recompensa por leitura daquilo que a pessoa quiser ler, né? E não guiar a pessoa para a Bíblia. Embora eu considere até a leitura da Bíblia uma coisa importante, mas ela deve ser feita de forma aberta, com possibilidade de críticas, nada de uma leitura voltada à catequização, que é claramente o que está por trás desse projeto de lei. Eu espero que os candidatos à presidência se posicionem. Parece que a Manuela Dávila já se posicionou contra, o que eu aplaudo a ela. Muito bem, Manuela. E outros candidatos devem se posicionar, porque teocracia é uma ameaça permanente no Brasil, esse pensamento teocrático de impor uma interpretação religiosa e não querer permitir que outras interpretações religiosas e outras interpretações não religiosas da realidade existam, né, com a tentativa de colocar criacionismo nas escolas e tudo isso. E eu espero que os candidatos se posicionem, e estarei acompanhando esses candidatos para ver se eles se posicionam contra, não como Alckmin fez ali, se escapulindo por uma questão técnica, mas afirmando que o nosso Estado é laico, ele deve ser neutro para questões religiosas, que se a pessoa quiser ler o Alcorão, ela pode ler, se a pessoa quiser ler o Torá, ela pode ler, se a pessoa quiser ler o livro do budismo, do hinduísmo, entendeu? De qualquer religião ele pode ler, e se quiser ler livros de Richard Dawkins, de Sam Harris, dos ateus, se quiser ler livros dos agnósticos também pode, e a pessoa, se for recompensada por leitura, tem que ser por ler, independentemente do que for que a pessoa escolhe ler. Essa escolha tem que ser livre, ela não deve ser constrangida, como a lei claramente quer constranger as pessoas, usando do fato de elas estarem presas, quer dizer, uma coisa baixa. Isso me revolta. É o que eu gostaria de dizer para vocês, e peço a vocês que compartilhem esse vídeo com amigos, com conhecidos, porque a gente não pode permitir que o Brasil descambe para uma teocracia. Já teve gente tentando colocar Deus, inclusive na nossa Constituição. O Deus cristão,
desrespeitando todas as outras formas de religiosidade. Então, temos que respeitar todas as expressões religiosas, inclusive a expressão não religiosa. Isso é que é ser um Estado laico, algo fundamental na nossa Constituição, que nós precisamos defender. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que é muito importante para mim. E eu vou colocar os links das matérias na descrição para vocês darem uma olhada. E é isso aí, gente. Eu fiquei muito chateado com isso aí. Vocês podem ver na minha voz e no meu jeito. Peço até desculpa se eu me excedi, mas esse tipo de desrespeito com a nossa Constituição e com os nossos direitos e com a nossa liberdade mais íntima, que é a liberdade de pensamento, né, que está sendo ameaçada por esse tipo de coisa, me revolta. E eu espero que revolte vocês também. Era isso aí. Um abração.